Matemática e suas tecnologias. Desafio dos escritores vivenciados. Professor Janilson José, esse que vos fala. Se liga aí que a gente vai mostrar alguns elementos da geometria, beleza? Vamos nessa? Situação problema envolvendo geometria. Vamos ler? O professor Paulo corre numa mesma levada de 18 quilômetros por hora, 2 vezes por semana, em uma praça que tem 4 lados exatamente iguais. E em uma das esquinas desta praça tem o quiosque da Laísa Sanduíches Naturais. O professor Paulo parte às 14 horas e 50 minutos. Chega às 15 horas e 30 minutos. As estudantes Laura, Fernanda e Maria Vitória estavam observando a corrida do professor Paulo. Depois da corrida, ele foi em direção às estudantes e perguntou a elas: Meninas, encontre para mim o perímetro, a área, a diagonal e o apótema desta praça. Se aparecer valores muito altos ou muito pequenos, passe para a notação científica. Mande aqui para mim um vídeo relatório dos procedimentos das respostas. Agora, galerinha, olha para cá. É ficar atento a todos os procedimentos que a gente vai fazer. Dá um desconto aí nas construções geométricas que o trabalho foi esforçado. Vamos nessa. Solução. Figura que tem 4 lados exatamente iguais é um quadrado. A título de informação, o quadrado faz parte da família dos quadriláteros, tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Aqui a gente não vai trabalhar com ângulos, beleza? Então tá aqui o quadrado, 4 lados iguais, beleza? Vou colocar aqui essa figura para representar o quiosque da Laísa Sanduíches, beleza? A informação que está na situação problema que a velocidade do professor Paulo é constante, ou seja, na mesma levada, é constante de 18 quilômetros por hora. Logo, V, que é a velocidade, 18 quilômetros por hora. Aí a gente vai transformar isso no sistema internacional. O sistema internacional, velocidade é medido em metros por segundo, ok? Aí o professor Paulo sai do quiosque exatamente às 14 horas e 40 minutos. Ele vai fazer este percurso aqui, ó. Tum. Este percurso aqui é o deslocamento que o professor Paulo está realizando, tá? Esse aqui é o deslocamento que o professor Paulo está realizando. Aí chega no quiosque exatamente às 15 horas e 30 minutos. Agora é hora de fazer continhas. Qual o valor do perímetro do quadrado? Perímetro. Perímetro é o deslocamento realizado pelo professor Paulo. O perímetro, no caso, o perímetro do quadrado, vai ser calculado através do deslocamento do professor Paulo. Coloque no cocão perímetro 2P, perímetro 2P e deslocamento D. Deslocamento D. Aí a gente vai precisar dessa pequena formulazinha aqui, ó. Quando a velocidade é constante, aí a gente vai usar esta formulazinha. V a gente já tem, né? Ó, V a gente já tem, que é a velocidade do professor Paulo. Vamos ter que encontrar o tempo. Vamos nessa? Ó, tempo. Como é que a gente calcula o tempo? É o tempo de chegada
menos, menos o tempo de partida. Essa continha a gente já fez aí em alguns vídeos, dá uma procurada aí para poder fazer a continha, tá? Aqui a gente vai dar logo a resposta, que é 50 minutos. 50 minutos foi o tempo que o professor Paulo fez esse trajeto aqui. Partiu do quiosque, e chegou no quiosque. Porém, vamos trabalhar com o sistema internacional. O tempo é medido em segundos. Aí a gente tem essa transformação aí nos vídeos, beleza? Aí a gente vai substituir nessa formulazinha pequena. V a gente já tem que é 10. Aqui eu estou deixando a unidade de velocidade para vocês gravarem. Velocidade no sistema internacional é medido em metros por segundo. E o tempo também deixei para botar no cocão, né? Tempo no sistema internacional é segundos. Fazendo aqui as continhas de matemática, a gente verifica que o deslocamento que o professor Paulo fez na sua corrida foi de 3.000 metros. 3.000 metros. Porém, o pessoal está acostumado a responder assim, ó. O professor Paulo correu 3 km, ou seja, 3 quilômetros. 3 km é 3 quilômetros. O que é 3 quilômetros? 3.000 metros. Logo, esse deslocamento de 3 km é o perímetro do quadrado, tá aqui embaixo, né? Ou seja, é o perímetro que o professor Paulo realizou nessa levada dele. Beleza? Agora vamos partir para responder outra etapa. Aqui a gente está falando que o quadrado, 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. A gente não vai trabalhar com ângulos. Vamos agora responder o valor da área. Para encontrar a área de um quadrado, a gente vai ter que trabalhar com a fórmula. Observe que a fórmula depende do lado do quadrado. Se a gente sabe que o perímetro 2P, grave isso aqui, perímetro 2P é a soma dos lados de um polígono convexo. 2P, perímetro, é a soma dos lados de um polígono convexo. Então a gente vai somar L mais L mais L mais L, beleza? L mais L mais L mais L vai dar o quê? 4L. Então a gente bota 2P igual a 4L. A gente sabe que o professor Paulo correu 3 km, mas aí a gente vai utilizar na unidade internacional, que é 3.000 metros. Fazendo as contas básicas da matemática, a gente verifica que o lado foi 750. Então, ó, 750, 750, 750. Aí agora a gente vai substituir o valor que a gente encontrou. Vai ser A igual a L. L é quanto? 750 ao quadrado. Ok. Fazendo aqui as continhas, matemática básica. A gente encontra esse valor aqui, ó. 562.500 metros. 562.500 metros quadrados. Vou repetir. 562.500 metros quadrados. Vê só, um número alto, né? Mais ou menos, mas é um número alto. Aí o professor diz, né? Transforme números muito altos ou muito baixos em notação científica. Fiz aqui a transformação em notação científica. Procura aí como é que se escreve um número muito alto ou um número muito pequeno em notação científica. Tem aí no meu canal e em diversos por aí. Mas dá preferência para mim. Agora a gente vai partir para a solução, né? A pergunta agora, ó. Qual o valor da diagonal do quadrado? Diagonal do quadrado. O que é diagonal? É um segmento de reta que liga um vértice a outro oposto. Um vértice a outro
oposto. Então, ó, um vértice, que é aqui, a quina, que é o vértice, a outro oposto. Aqui onde está passando o cursor desse vértice até esse, não é oposto. Não é oposto. Se está junto, a gente chama de adjacente. Oposto é aqui, ó, lá do outro lado. Adjacente junto, oposto do outro lado. Aí a gente chama esse segmento de reta de diagonal, ok? Então a diagonal, aqui a gente vai passar a fórmula para vocês. Olha aqui para o videozinho. Vai passar a fórmula, mas existem maneiras da gente encontrar a formulazinha da diagonal do quadrado com outros conhecimentos geométricos. Mas aqui eu vou querer botar somente a fórmula na cabeça de vocês. Vamos olhar lá. Se a gente já encontrou o lado, é só substituir no lugar do L o valor que a gente encontrou. Aí a gente tem essa resposta aqui, 750 raiz quadrada de 2. Alguns Enems, ou no Enem, ou em algumas testes de seleção, eles querem a continuação. Como a gente estudou como extrair a raiz quadrada de números, então a gente vai fazer a continha, né? Então a gente sabe que a raiz quadrada de 2 vale quanto? Vale quanto? 1,41. Raiz quadrada de 2, 1,41. Logo, fazendo aí as continhas de matemática, vai dar aqui, ó, 1057,5 metros. 1057,5 metros. Beleza? Agora vamos partir para outro cálculo, né? Esse aqui, pelo amor de Deus, fiquem atentos à teoria matemática. Apótema é o segmento de reta que liga o centro de um polígono ao ponto médio de um de seus lados. Centro ao ponto médio de um de seus lados. Primeiro eu vou falar de ponto médio. Olha aqui para mim. Ponto médio é aquele ponto que divide o segmento em duas partes iguais. É o ponto médio. Se o segmento tiver 200 metros, o ponto médio é 100, porque é 100 de um lado, 100 do outro. É a metade, beleza? Agora, como a gente vai encontrar o centro da figura? Em física a gente estudou o centro de massa. Faz aí uma revisão. Mas aqui no quadrado a gente vai fazer somente isso, ó, traçar as diagonais do polígono convexo. Então, eu tracei uma diagonal de um vértice ao outro oposto e a outra diagonal de um vértice ao outro oposto. Em outras aulas a gente sabe como encontrar a quantidade de diagonais, né? Mas aqui eu só estou traçando porque eu achei este ponto aqui, que é o ponto de concorrência das duas diagonais. Então a gente chama isso de C, ponto central da figura. Aí a gente encontrou o ponto central da figura. É esse caqueado tudo. Ponto médio justamente divide os lados os lados em duas partes iguais. Aí a gente faz essa ligação, né? Então aqui, ó, do centro ao ponto médio, a gente chama de apótema. Aí eu fiz isso, né, ó? Tracejei uma reta. Por que eu fiz isso? Porque do centro até o ponto médio, do centro até o ponto médio, é o apótema. E observem que isso aqui, sendo o apótema é a metade do lado de uma figura convexa. Ok? Do lado de uma figura convexa. Então, ó, o apótema do quadrado vai valer L sobre 2. Fazendo as continhas, né? Substituindo no lugar do L.
que a gente já encontrou o lado que é 750, fazendo as contas de dividir, vai dar 375 metros. Beleza? Então, repitam aí o vídeo na construção do encontro do ponto central e o ponto médio, para poder encontrar aqui, ó, o apótema, que é essa linha amarela. Mas eu tenho um apótema aqui, ó, e o apótema aqui também, porque eu tracejei paralelo a esses lados aqui, ó. A gente mais para frente vai estudar base inferior, base superior. Mas vamos nessa. Qualquer dúvida que vocês tenham, tá certo? Mande para mim, mas as pessoas envolvidas na situação problema têm que mandar para mim um vídeo relatório com as respostas. OK? Até a próxima, se Deus quiser.